Olá pessoal, graça e paz. A partir de hoje eu quero convidar você a me acompanhar numa série de vídeos que serão publicados, onde eu vou abordar a seguinte temática. O que todo cristão deveria saber sobre os dons espirituais? De acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, esse é um assunto de máxima importância para aqueles que seguem a Jesus. Paulo diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra grega, anoein, que se traduz como ignorantes, não tem o sentido comumente pejorativo que nós conhecemos, de uma pessoa bruta, de uma pessoa que reage de forma áspera a determinada situação. Mas o ignorante aí fala exatamente de uma pessoa inconsciente, de uma pessoa descuidada, de uma pessoa sem conhecimento. E a recomendação que Paulo faz é exatamente essa. Sobre os dons espirituais, ninguém, enquanto cristão, deve ser inconsciente, deve ser descuidado ou deve permanecer sem conhecimento. Essa orientação das Escrituras chama a nossa atenção para a responsabilidade de buscar conhecer o máximo possível a respeito desse tema. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora mesmo, deixe seu like e os seus comentários logo abaixo desse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que serão publicados e que tratam a respeito dos dons espirituais. Quero começar minha abordagem com uma pergunta. Você sabe o que significa um dom espiritual? Preste bastante atenção nessa definição que eu trago para você. Dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo concede a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usado na edificação da igreja. Preste atenção em alguns detalhes dessa definição. Dom espiritual é uma habilidade especial, é uma habilidade sobrenatural. Não tem a ver com habilidades inatas ou habilidades naturais que nós possuímos. É uma habilidade especial que o Espírito Santo concede, então é uma concessão do alto, não é o pastor, não é uma igreja, não é uma comunidade que confere essa competência a alguém, mas é do alto, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que concede esse dom. Ele é concedido a cada membro do corpo de Cristo, então cada pessoa que pertence ao corpo de Cristo, cada pessoa que está diretamente vinculada a Cristo tem um dom espiritual. Esse dom é oferecido ou é fornecido de acordo com a graça de Deus, então dons não são meritórios, as pessoas não recebem dons porque oram mais, jejuam mais, ou são mais santos ou mais espirituais que outras pessoas. Os dons são oferecidos de acordo com a graça de Deus, e a finalidade última dos dons é ser utilizado na edificação da igreja, na edificação da comunidade, na edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, nos versos 4 a 11, Paulo aponta para essa verdade. O texto diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Existem algumas verdades sobre a natureza dos dons espirituais que você precisa conhecer antes de se aventurar no estudo desse tema. Primeira, existe diferença entre dons espirituais e habilidades naturais. Enquanto que uma habilidade natural é inata, você nasce com ela, ou é adquirida com muitos anos de prática e esforço, um dom espiritual é uma habilidade especial, sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo. Outra coisa importante, todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Alguns cristãos possuem 2 ou mais dons, mas ninguém possui sozinho todos os dons espirituais. Outra coisa importante, dons espirituais são encarnacionais, ou seja, são perfeitos e concedidos a pessoas imperfeitas pela livre graça de Deus. O que significa dizer
que o fato de alguém receber um dom espiritual não indica que essa pessoa seja mais santa ou mais espiritual que as outras pessoas. Para confirmar isso, basta lembrar que grande parte dos cristãos da igreja, em que os dons espirituais mais se manifestaram no Novo Testamento, a igreja de Corinto, é descrita por Paulo como carnais e não espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz isso claramente. E eu, irmãos, diz Paulo, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Outra coisa, existe diferença entre dons espirituais e chamado ou vocação divina. Os dons podem servir como indicativo do tipo de chamado, do tipo de serviço que um cristão é vocacionado a desempenhar. Outra coisa ainda, exercitar seus dons espirituais não significa que tudo o que você faz tem que ser perfeito. Existem formas e graus diferentes de um mesmo dom espiritual se manifestar. Outra coisa importante, os dons espirituais nos acompanham durante toda a nossa vida. Você não corre o risco de perder o seu dom em um dado momento da sua jornada cristã. Outra verdade, existe uma clara distinção entre dons espirituais e funções universais. Os dons espirituais são concedidos individualmente, como por exemplo o dom de evangelista. Já as funções universais são obrigações gerais que todo cristão possui, como por exemplo a obrigação de evangelizar ou de anunciar Jesus. Outra coisa importante, em relação aos dons espirituais, é preciso tomar cuidado com dois perigos. O perigo da projeção de dons, em que você cobra dos outros cristãos a mesma dedicação e resultados que você tem no exercício do seu dom. Isso simplesmente não funciona. Sua dedicação e sucesso estão vinculados à habilidade especial que o Espírito Santo te concedeu para realizar o seu trabalho. Se o seu irmão não recebeu a mesma habilidade, ele certamente não terá a mesma dedicação nem obterá o mesmo resultado que você obteve. Portanto, cuidado com a projeção de dons. O outro perigo é a acomodação. Bem, eu estou à disposição de Deus. Na hora que Ele quiser me conceder um dom, eu estou pronto para recebê-lo e para colocá-lo em ação. Essa não foi a recomendação que Paulo nos fez no início desse vídeo. É preciso dedicação e empenho para conhecer os dons espirituais. Eu gostaria de expressar uma última verdade por meio de uma pergunta. Quantos dons espirituais existem? A Bíblia apresenta 4 diferentes relações de dons espirituais. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4 e 1 de Pedro capítulo 4. Esses textos não são exaustivos. Eles tratam de alguns dos dons espirituais e permitem inferir que, além dos dons apresentados em cada uma delas, deve existir uma série de outros dons espirituais que não foram listados ali, mas que aparecem em outros registros das Escrituras. Por aquilo que compartilhei com você até esse momento, deu para perceber que o estudo sobre os dons espirituais é algo realmente fascinante. Quero convidar você a me acompanhar nessa aventura. No final dessa série de vídeos, além de compreender com maior clareza o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais, você também irá identificar o seu, se é que você não o fez ainda. Até o próximo encontro, que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, paz.